Olá, turmas! Neste quarto e último vídeo, daremos continuidade à aula sobre as características do capitalismo, primeiro tema do módulo sobre o desenvolvimento desse modo de produção. No vídeo passado, abordamos a lei da oferta e da procura, que é uma importante lei econômica que orienta o funcionamento do mercado, a produção e, sobretudo, a fixação e variação dos preços. Na aula de hoje, falaremos das últimas características do sistema capitalista, com destaque para a questão da desigualdade social dentro desse sistema. Vamos lá. A pobreza e a desigualdade social são duas realidades que acompanham a história da humanidade desde tempos muito antigos. Como cheguei a mencionar em vídeos anteriores, deixo o link aqui em cima, o único modo de produção que chegou a ter, de fato, alguma igualdade social foi o modo primitivo, por conta da inexistência da propriedade privada e da divisão de classes. Por todo o restante da trajetória humana, os sistemas de produção que surgiram continham em seu interior algum tipo de desigualdade socioeconômica. Desde o final do Neolítico, quando surgem as sociedades hidráulicas, a exemplo de sumérios e assírios, que ocuparam a região da Mesopotâmia, até os dias de hoje, no qual vigora as forças do capitalismo globalizado. O capitalismo possui uma história de aproximadamente 600 anos. Contudo, o acirramento das desigualdades entre as classes sociais ainda é uma das marcas mais visíveis do modo de produção capitalista. E, ao contrário de tudo que se esperava, vem crescendo mesmo nos países mais ricos, onde a distribuição de renda costuma ser mais equitativa. Segundo reportagem escrita por Eduardo Salgado para a revista Exame, o 1% da população mais rica dos Estados Unidos, em 2014, detinha quase a metade do crescimento total da renda daquele país, um dado que contradiz uma das 10 bases sobre o qual se sustenta a teoria capitalista e que defende que os indivíduos são iguais e devem ser livres para competir uns com os outros na sociedade. Se existe ainda desigualdade social, é possível resolvê-las visando tornar todos realmente iguais e capazes. Trata-se de uma ideia basilar dentro do capitalismo e que é defendida sobretudo pelos patronos do neoliberalismo, mas que barra numa série de problemas que o capitalismo até então não foi capaz de superar. Nos anos entre 1990 e 2015, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, aquelas pessoas que dispunham de em torno de US$ 1,90 ou menos por dia, caiu de 1,9 bilhão para 735 milhões de pessoas. Contudo, segundo os estudos econômicos de organizações como a ONU, ainda que a extrema pobreza tenha diminuído no mundo, os ricos ganham cada vez mais, e é crescente o número de pessoas pobres no mundo, ou seja, aquelas que estão acima dessa linha de extrema pobreza, mas que não fazem parte do que nós chamamos de classe média. O que esses dados apontam é que, mesmo havendo uma diminuição do número de miseráveis que vivem abaixo da linha da pobreza, essas pessoas continuam engrossando as fileiras das camadas mais empobrecidas da população, enquanto que o fosso que separa ricos e pobres vai ficando cada vez maior. Outro fator que quero mencionar e que de tempos em tempos vem contribuindo para o aumento do número de pobres são as constantes crises econômicas pelo qual o capitalismo vem passando nos últimos 90 anos. O capitalismo é um sistema que enfrenta crises econômicas constantes e poucas delas estão relacionadas à escassez de recursos, razão principal para as crises comuns em modos de produção do passado. Antigamente, o desabastecimento provocado pelas más colheitas, em decorrência de enchentes, invernos rigorosos ou pragas, era o principal fator que levava às crises sociais e econômicas.
Diferente dessa realidade, no capitalismo, muitas das crises de grande proporção são provocadas por manobras financeiras mal sucedidas no mercado, ou por superprodução ou por problemas com o câmbio. Foi o caso da primeira crise do sistema, ocorrida em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e que mergulhou o mundo numa grande depressão econômica ao longo de quase toda a década de 30. Depois da crise de 29, muitas outras, tanto de escala nacional como de escala regional, se sucederam, a exemplo das duas crises do petróleo, a primeira ocorrida em 1973 e criada pelo corte de provisões de petróleo feito pelos países que compõem a OPEP, e a segunda ocorrida em 1979, que foi consequência da Revolução Iraniana. Ambas geraram uma crise fortíssima nos países industrializados que já eram altamente dependentes de um petróleo que ficava cada vez mais caro. Outras crises ocorreram em 1897, com a chamada Segunda-feira Negra, em 1994, com a desvalorização do peso mexicano, que afetou toda a América Latina, com o chamado efeito tequila, em 1997, com a crise dos tigres asiáticos, em 2000, com a crise das empresas de internet e telecomunicações, que levou ao fechamento de 5.000 companhias, nos biênios 2001 e 2002, com a crise na Argentina, e novamente no biênio de 2008 e 2009, quando ocorreu a explosão da bolha imobiliária dos Estados Unidos, e que arrastou os mercados mundiais para um período de declínio econômico, que ficou conhecido como a crise financeira de 2008. Nesses momentos de instabilidade econômica, é muito comum acontecer o fenômeno que é criticado pelo chargista Nani na imagem ao lado. Muitas das pessoas que ascendem às classes sociais mais elevadas em tempo de prosperidade econômica acabam voltando para a pobreza em momentos de crise, e aqueles que já eram pobres têm sua situação agravada. Este é um fenômeno comum, sobretudo nos países mais pobres e nas economias emergentes, que costumeiramente são as mais afetadas pelas crises econômicas e os que possuem recuperação mais lenta. Como é sabido, o capitalismo é um sistema capaz de gerar muita riqueza, mas diante da desigualdade eminente e crescente por todo o globo, há uma questão que pode ser levantada. Por que, mesmo gerando tanta riqueza, o capitalismo não foi capaz, em 600 anos, nem de diminuir a desigualdade, nem de eliminar a pobreza? Bem, a resposta para essa questão não é nada simples. Mas um fator dessa equação é notório. O capitalismo tem uma tendência inevitável para a concentração de riquezas. Obter lucro é seu principal objetivo, e acumular essa riqueza é uma tendência natural da lógica capitalista, o que alimenta a desigualdade. Mas apesar da questão da pobreza e da desigualdade ser bastante complexa, podemos elencar alguns fatores os quais a disparidade social está associada. O nosso ponto de partida para compreender um pouco do problema é o desnivelamento econômico, apresentado por um grande número de países da América Latina, da África e do continente asiático. No mundo, há um grande número de países que vivem na periferia do sistema capitalista e que apresentam enormes dificuldades para competir no mercado internacional. Essas nações, que estão entre os mais empobrecidos e desiguais do mundo, possuem economias fortemente dependentes e frágeis. Quase sempre são os países pouco industrializados que acabam por depender quase que exclusivamente da exportação de produtos agrícolas e de minério para os países mais ricos, e por conta disso sofrem constantemente com as oscilações dos preços dessas commodities no mercado internacional. São também países que possuem dívidas externas altíssimas, resultantes de empréstimos internacionais, os quais nunca puderam pagar integralmente.
Com tão pouco dinheiro e com dificuldades enormes de aumentar suas receitas e até mesmo sua participação no mercado mundial, haja vista que também são países com profunda defasagem tecnológica e que travam o desenvolvimento produtivo, falta a esses países dinheiro suficiente para investir em setores fundamentais que ajudariam a diminuir a desigualdade social e também melhorar a qualidade de vida de suas populações, como, por exemplo, saúde, educação, saneamento básico, alimentação e moradia. Ao contrário disso, grande parte da receita é absorvida com o pagamento dos juros das dívidas, pela corrupção instalada em seus governos e outros fatores. Em vários desses países ainda se soma a essa realidade os inúmeros conflitos armados que desestabilizam a sociedade, aumenta a pobreza, desviam os recursos para armamento bélico, inviabiliza vários setores da economia, abrem espaço para governos ditatoriais, para a atuação de organizações criminosas e também para o aumento da corrupção já citada, e que muito favorece a concentração de poder e de riqueza nas mãos de uma minoria. Com todas essas fragilidades, estas nações se veem em uma situação no qual é quase impossível garantir um padrão de vida de qualidade para toda a sua população, sem que haja reformas econômicas, políticas, sociais e administrativas muito profundas. Sem o perdão de dívidas, sem um elevado investimento em setores como educação para profissionalizar a população, saneamento básico, habitação e saúde para melhorar a qualidade de vida e também em infraestrutura e desenvolvimento tecnológico para desenvolver o setor econômico, sem esses processos todos, a tendência é que esses países não consigam se desenvolver. Mas, agora que entendemos a relação entre economia e pobreza, é válido ressaltar que a economia por si só não explica o problema. E é importante esclarecer também que uma economia forte não é condição única para a diminuição da desigualdade. Haja vista que é plenamente possível o aumento do produto interno bruto de um país sem que essa riqueza esteja distribuída de forma equânime. Outro fator ao qual a desigualdade se encontra associado são os círculos de miséria, que impedem a mobilidade social. No capitalismo, a desigualdade social é alimentada por uma desigualdade de oportunidades, que reduz, em alguns casos, até elimina as possibilidades de que um indivíduo que se encontra na pobreza ou abaixo da linha da pobreza ascenda para as classes mais elevadas. Como aponta Salgado, já citado nesse vídeo, a renda dos pais é determinante sobre o futuro dos filhos, porque a possibilidade de custear uma educação de qualidade e uma formação profissional feita adequadamente são fatores cruciais para o sucesso profissional do indivíduo. E as famílias com maior poder aquisitivo podem garantir aos seus filhos uma educação que não está ao alcance das famílias mais pobres. Esse é um problema que, inclusive, impacta não só no desenvolvimento social, como também econômico. Porque em um país onde o grau de educação e profissionalização da maioria da população é baixo, significa também que o grau de qualificação de sua mão de obra é incipiente. E produtividade envolve qualificação de mão de obra. Os países que formam o grupo dos tigres asiáticos, a exemplo de Singapura e também da Coreia do Sul, só alcançaram grandes taxas de crescimento, rápida industrialização e o grau de desenvolvimento econômico que apresenta na atualidade, porque entre as décadas de 1960 e 1990 investiram maciçamente na qualificação de sua mão de obra, ao mesmo tempo em que investiam em infraestrutura e em instalações industriais. Isso porque desigualdade de oportunidades gera ineficiência do ponto de vista econômico, tanto quanto é capaz de prender o indivíduo em um círculo de pobreza, no qual o pai que era pobre e não tinha estudo, não consegue garantir ao filho a formação necessária para ascender,
e o filho, não tendo a formação adequada, não consegue competir dentro do mercado de trabalho formal, que é sempre muito exigente e que cobra qualificação. O resultado é que este indivíduo acaba ficando na esfera do subemprego ou do desemprego, ou ainda ocupa postos de trabalho cujo ganho salarial não o permite ascender socialmente. Mas outro aspecto da desigualdade social é que esta limita o acesso a direitos básicos, como a saúde, aos já mencionados trabalho e educação, a segurança, a moradia, dentre outros. Ainda mais que a pobreza torna essas pessoas dependentes dos serviços públicos e os deixam vulneráveis onde o aparelho estatal não chega. É o caso das localidades no qual a rede do sistema público de saúde é extremamente precário ou ineficiente, e nas favelas onde muitas pessoas vivem sobre a égide do poder paralelo exercido pelo crime organizado. Quando se trata de desigualdade, o Brasil se destaca como um dos países mais desiguais do mundo. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, do ano de 2019, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Lembrando, porém, que no mundo atualmente existe entre 193 e 206 nações. Em outra ocasião eu explico porque esse número de países não é preciso. Mas o que nos importa agora é que estar na posição do 7º país mais desigual do planeta é bastante preocupante. Nosso país fica atrás apenas de alguns países africanos. E o principal problema disso é que países desiguais tendem, no longo prazo, a apresentarem menores taxas de crescimento, como é o caso do nosso país, como vocês podem ver neste gráfico, que representa a variação anual da renda per capita. Sobretudo nas últimas 4 décadas, de 1978 a 2018, o PIB brasileiro oscilou bastante, apresentando variações negativas em vários anos. Além disso, neste mesmo período, o país apresentou taxas de crescimento inferiores aos 8%, e com frequência esteve abaixo dos 3% de crescimento. Então, em resumo, podemos dizer que o Brasil é um dos casos daqueles países que, para alcançar um patamar mais elevado de desenvolvimento, terão que resolver o problema notório de desigualdade social. Versando sobre esse tema, a charge ao lado de Galhardo tece uma crítica aos padrões de pobreza e à concentração de riqueza no nosso país. Nessa charge, Galhardo faz menção ao trabalho do economista Edmar Lisboa Bacha, que em um ensaio publicado em 1974 criou um país fictício chamado Belíndia, com o objetivo de retratar a enorme concentração de renda no Brasil. Segundo ele, o país seria uma nação como a Bélgica, que é rica e pequena, mas que estaria cercada por uma Índia, uma nação de população gigantesca e pobre. Nessa lógica, a Bélgica seriam aqueles que concentram a renda e a Índia o grande volume de pobreza do restante da população. Enfim, o Brasil seria ao mesmo tempo rico e pobre, porque acumula muitas riquezas e possui uma elite abastarda, mas é um país com a imensa população vivendo na pobreza. Contudo, até agora só falamos de desigualdade no âmbito das pessoas, levando em consideração as diferenças entre as classes que compõem o modo de produção capitalista. Todavia, essa não é a única forma de desigualdade que o sistema capitalista abriga em seu interior. Por isso é importante também que falemos do acirramento das desigualdades regionais, um campo muito mais amplo que abarca as diferenças entre regiões, países e continentes. Podemos dizer que a pobreza é um fenômeno social que não está distribuído de forma homogênea pelo planeta. Na verdade, alguns continentes abrigam imensos bolsões de pobreza, enquanto em outros a pobreza é um fenômeno relativamente menos expressivo. Segundo o SHOA, do Serviço Mundial da BBC, na China e na Índia, em torno de 1 bilhão de pessoas não são mais consideradas pobres.
Mas na África subsaariana, há mais gente vivendo na extrema pobreza do que há 25 anos atrás. Isso demonstra que, em algumas regiões do planeta, há um processo de diminuição da pobreza, e em outros locais ela se aprofunda. Outro dado interessante que nos ajuda a compreender a desigualdade entre os países nos é dado pelo Banco Mundial, cujos dados apontam que metade dos pobres de todo o mundo, em 2015, se concentravam em apenas 5 países: Índia e Nigéria, que, segundo dados mais atuais apontados por Uchoa, estão ambos com cerca de 100 milhões de pessoas pobres; a República Democrática do Congo, que na época tinha 55 milhões de pobres, sendo seguida pela Etiópia, com 27 milhões, e Bangladesh, com 24,5 milhões de pessoas pobres. Contudo, esses dados só apontam como a riqueza está mal distribuída entre os países do mundo. No entanto, há também uma má distribuição dessa pobreza no interior de cada país, o que é expresso pela desigualdade social e econômica entre as regiões que compõem cada nação. Um exemplo mais próximo de nós são as diferenças sociais e econômicas entre as regiões Norte e Nordeste, que são as mais pobres do nosso país, e as regiões Sul e Sudeste, que por seu amplo desenvolvimento industrial e oferta de serviços, são consideradas mais ricas e desenvolvidas entre as regiões brasileiras. Nesse mapa que vocês estão vendo na tela, retirados do Atlas da Extrema Pobreza no Norte e no Nordeste do Brasil em 2010, podemos constatar como a extrema pobreza se encontra mal distribuída pelo território nacional. As faixas de prevalência da pobreza são bem maiores nos estados do Norte e do Nordeste e também no norte do estado de Minas Gerais, enquanto que a extrema pobreza terá prevalências mais significativas em algum dos estados dessas duas regiões, no Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, entre outros. Contudo, essa desigualdade entre regiões não é exclusiva dos países menos desenvolvidos. Fenômeno semelhante se dá até mesmo em países considerados desenvolvidos como a Itália, onde há uma expressiva desigualdade regional entre as regiões norte e sul daquele país, ou como nos Estados Unidos, onde, segundo o site Valor Econômico, o estado de Nova York tem um PIB 100% maior do que o PIB do estado do Mississippi. Contudo, há outra forma de desigualdade, entre as muitas que eu poderia citar, que eu gostaria de pontuar ainda neste vídeo, que é a desigualdade de acesso à alimentação. Vivemos em um período de grandes avanços tecnológicos no setor agrícola, o que permitiu um aumento crescente na produção de alimentos nas últimas décadas. Contudo, milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar grave, o que significa dizer que elas não estão tendo acesso a alimento na qualidade e na quantidade necessária. Para entendermos essa contradição, eu trouxe nesse slide um infográfico do site Poder 360, que aborda o nível de insegurança alimentar no mundo a partir de dados da Organização das Nações Unidas. Segundo o infográfico, 5,6 bilhões de pessoas em 2019 viviam em situação de segurança alimentar, o que significa dizer que elas tinham acesso suficiente aos alimentos, tanto em termos de quantidade como de qualidade. Porém, segundo o gráfico abaixo, as maiores concentrações dessas pessoas se encontram no continente asiático, na América do Norte e na Europa. Já outros 2 bilhões de pessoas que se encontram em insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, enfrentavam incertezas sobre a capacidade de obter alimentos e eram obrigadas a viver com quantidades menores de alimento ou com qualidades inferiores dos mesmos. Se observarmos novamente o gráfico, veremos que a Ásia lidera as faixas desse nível de gravidade, sendo seguido pela África, continente no qual há mais pessoas em situação de segurança alimentar do que aquelas em situação de segurança.
situação que retrata os elevados níveis de subnutrição do continente e que marcam a imagem do continente africano no exterior. Por fim, o último e mais elevado grau de insegurança é o grave, que reúne as pessoas que costumam ficar sem alimentos e que, em alguns casos, passam um ou vários dias sem comer. Neste caso, os números mundiais apontam 704 milhões de pessoas vivendo em situação grave de insegurança alimentar, no qual metade se encontra na Ásia, 277 milhões na África e outros 55 milhões na América Latina. Europa e América do Norte juntas apresentam o menor índice, com apenas 11 milhões de pessoas. O que percebemos desse número é que o continente asiático, com sua grande população e extenso território, apresenta uma grande desigualdade regional entre os países que o compõem. Haja vista que o continente é líder mundial em todas as categorias. Contudo, a situação mais grave é do continente africano, que apresenta o maior número relativo de insegurança alimentar, com 43,2% da população vivendo em situação de segurança alimentar moderada e 17,7% em situação grave. Apenas 39,1% da população africana se alimenta adequadamente. É comum que as pessoas analisem a situação da fome na África como um problema climático, uma vez que grandes extensões do território africano são cobertas por desertos e áreas de clima semiárido. Contudo, a fome naquele continente é decorrente de muitos fatores que vão além da questão climática. Soma-se a isso o histórico de colonização, que foi marcado pela exploração da população local, pela expropriação das riquezas materiais do continente e que levou à má distribuição das terras férteis e agricultáveis, que foram inicialmente apropriadas pelos colonizadores e hoje se encontram concentradas nas mãos de empresas estrangeiras e da elite local. Também está atrelada à questão da fome e os problemas relacionados ao baixo nível tecnológico empregado na agricultura e o uso de técnicas inadequadas em regiões semiáridas, o que leva à desertificação e à baixa produtividade dessas áreas. Ademais, posso citar também os vários conflitos armados que ocorrem naquele continente, a corrupção enraizada nos estados e, sobretudo, a priorização da produção para exportação de commodities em detrimento do abastecimento do mercado interno, uma vez que produzir alimentos para exportação, no qual são comercializados em dólar, é mais lucrativo do que oferecer esses mesmos produtos ao mercado consumidor local. Já no caso brasileiro, segundo o infográfico, 5,2 milhões de pessoas viviam em 2017 em situação de insegurança alimentar grave, passando um ou mais dias sem comer. Quando analisamos todos esses dados e fatores, eles nos fazem pensar qual seria a relação entre população, pobreza e fome. Antigamente, os pensadores que se dedicavam a estudar a relação entre a produção de alimento, o crescimento populacional e a pobreza, acreditavam que um dia a humanidade chegaria a um patamar em que a produção agrícola não seria suficiente para sustentar a população humana, que crescia cada vez mais rápido. Um desses pensadores foi o economista e sacerdote inglês do século XVIII, Thomas Robert Malthus. Malthus acreditava que o problema da pobreza que a Europa apresentava naquela época estava diretamente relacionado ao crescimento exagerado da população pobre. Se baseando em dados da época, o pensador inglês chegou à conclusão de que a produção agrícola crescia em progressão aritmética, enquanto a população cresceria muito mais rápido em progressão geométrica. Mas vamos entender o que ele quis dizer com isso. Numa progressão aritmética, a sequência de números cresce sempre somando o último número com uma razão fixa. Por exemplo, se a cada ano você consegue aumentar a sua produção em 2 toneladas de grãos, esta é a nossa razão fixa, então no primeiro ano você terá 2 toneladas, no segundo, 4 toneladas,
No terceiro, 6 toneladas. E no quarto ano serão 8 toneladas, e assim por diante, sempre acrescentando 2 toneladas, que é o limite que você consegue ampliar dessa produção. Temos aí uma progressão aritmética. E para maltos era assim que a produção agrícola crescia. Por outro lado, o crescimento da população seguiria uma ordem diferente de progressão, a geométrica, no qual a sequência de números cresce sempre, multiplicando o último número com uma razão fixa. Por exemplo, se mantivermos a razão em 2, significa que a cada ano a população dobra de tamanho. Se no primeiro ano são 2 milhões de habitantes, no segundo ano teremos 4 milhões, no terceiro ano 8 milhões e no quarto ano já serão 16 milhões de pessoas. Agora compare essas duas sequências. O que você observa? A população cresce muito mais rápido do que a oferta de alimentos. Para maltos, as consequências disso seria a fome e o aumento da pobreza. No entanto, para esse pensador, a pobreza era também um fator importante e benéfico, porque, segundo ele, se todos desfrutassem de boa qualidade de vida, a tendência era com que as famílias tivessem ainda mais filhos e a população cresceria ainda mais, elevando a escassez de alimento. Por isso, Malthus defendia que as guerras e as doenças eram fatores importantes que ajudavam nesse controle populacional, já que provocava a morte de boa parte da população mais pobre. Por conta disso, ainda defendia que o governo não desse nenhuma forma de ajuda social aos mais necessitados, uma vez que essas medidas, para ele, não contribuíam para que as famílias empobrecidas mudassem seu estilo de vida e buscassem ter menos filhos. Em lugar dessas ajudas, afirmava Malthus, os governos deveriam criar um ambiente propício para que os pobres alcançassem a classe média por mérito próprio. Contudo, Malthus estava completamente equivocado. Em sua análise, ele não considerou que outros fatores poderiam interferir no crescimento populacional, como foi o caso da entrada da mulher no mercado de trabalho e a criação dos métodos contraceptivos, que levariam ao planejamento familiar e à redução do número de filhos por casal. Do mesmo modo, ele não sabia que o avanço técnico levaria ao aumento considerável na produção, sem que para isso fosse necessário a exploração de novas áreas agrícolas. Ele não sabia também que avanços técnicos possibilitariam a exploração de solos antes considerados improdutivos, nem que novas técnicas agrícolas permitiriam ao homem produzir mesmo sem terra, como é o caso do plantio hidropônico. Em 2013, era produzido no mundo cerca de 3,9 bilhões de toneladas de alimentos, segundo o relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dos quais 1,3 bilhões, ou seja, 33% do total, era desperdiçados todos os anos. Repito, 33% de todos os alimentos produzidos no mundo vão parar no lixo, o que é suficiente para alimentar 2 bilhões de pessoas, segundo o mesmo relatório. Em outras palavras, o que é desperdiçado seria suficiente para alimentar todas as pessoas do planeta que se encontram em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, que vimos no infográfico do slide anterior. E toda essa comida simplesmente é desperdiçada. Neste infográfico desenvolvido pela revista Mundo Estranho, podemos compreender como isso acontece. Dando um zoom no infográfico, vemos aqui no lado esquerdo da tela que a quantidade de desperdício é quase a mesma, seja em países industrializados ou em desenvolvimento, apesar que nestes últimos o desperdício é um pouco menor. No outro gráfico, podemos compreender como esses alimentos acabam desperdiçados. A maior parte, cerca de 470 milhões de toneladas, são perdidas ainda na fase de plantio e de cultivo, e outros 300 milhões durante a colheita, o manuseio e o armazenamento,
quando estas são feitas de formas inadequadas. Nessa fase, há um descarte de muitos produtos que são classificados como inadequados para comercialização, sobretudo quando se trata de alimentos para exportação, que devem respeitar um rigoroso sistema de qualidade. O gráfico ainda nos mostra que o consumo final é a terceira maior etapa de desperdício no mundo. São os alimentos que são descartados nos domicílios, restaurantes, feiras livres e supermercados. Só uma pequena quantidade é perdida durante o transporte desses alimentos dos centros de produção até os locais de comercialização e outra parte pelo processamento das indústrias alimentícias e agroindústrias. O gráfico mais abaixo mostra que cereais, vegetais, raízes e frutas são os alimentos mais desperdiçados no mundo. E ao lado, vemos que enquanto na África subsaariana, local onde temos os maiores números de subnutrição e insegurança alimentar, por motivos que já são óbvios, é a região com menos desperdício, enquanto que a América do Norte, que reúne o México, os Estados Unidos e o Canadá, mais a Europa, são os campeões em desperdício, uma vez que cada pessoa joga no lixo, em média, de 95 a 115 quilos de alimento todos os anos. No caso do Brasil, que possuía na época uma produção anual de 140 milhões de toneladas de alimentos, o que o tornava o quarto maior produtor de alimentos do mundo, 26,3 milhões de toneladas são desperdiçadas, ou seja, 18,8% da produção brasileira vai parar no lixo. Isso seria suficiente para erradicar a fome no Brasil, haja visto que essa quantidade de alimentos alimentaria 19 milhões de brasileiros, e no período, pouco mais de 13,6 milhões passavam fome no país. Observando o gráfico ao lado, vemos que a realidade brasileira é bem diferente da do restante do mundo. Os campeões de desperdício são os processos de manuseio e de transporte inadequado. E depois, as centrais de distribuição, muitas delas conhecidas aqui na Bahia como CEASAs. Os consumidores, o varejo e os processos de plantio e de cultivo são os que menos desperdiçam alimentos no Brasil. Ainda assim, as famílias brasileiras, em média, desperdiçam 20% de todo o alimento que compram. Como é possível perceber, depois da análise desses dados, a fome é um problema que atinge milhões, mas a capacidade técnica permite uma produção agrícola suficiente para, ao menos, atenuar seus efeitos. Se os avanços técnicos fossem acessíveis a todos os produtores, se os mesmos possuíssem terras de qualidade para sua produção, e se os alimentos que hoje são desperdiçados chegassem aos mais necessitados, a fome poderia ser, em alguns anos, totalmente extinguida. O que se vê, porém, é que o acesso ao alimento é também um fator de desigualdade, no qual uns têm acesso a alimentos de maior qualidade do que outros ou em quantidades diferenciadas. Enquanto algumas nações desperdiçam milhões de toneladas todos os anos, outras milhões não possuem o que comer e se encontram subnutridos. Para finalizar esta aula, apresento as últimas características do capitalismo. A primeira delas é a função comercial. No capitalismo, toda a produção é destinada, em primeira instância, à venda e não ao uso pessoal ou familiar do capitalista. Isso significa que o capitalista não produz para a sua subsistência, como é o caso do pequeno agricultor familiar, que só comercializa os excedentes da sua produção. No caso do empresariado, a produção é destinada totalmente à comercialização. A segunda característica é a existência de um comércio monetarizado, o que ocorre com a consolidação do capitalismo. Desde as fases anteriores do sistema capitalista, mas sobretudo em sua fase atual, que é chamada de capitalismo informacional ou globalizado, o comércio expandiu muito até que se tornou global. E isso tornou o dinheiro a base das trocas comerciais. No mundo atual, temos tanto a circulação de dinheiro físico, ou seja, feito de cédulas e moedas, que é importantíssimo no comércio local,
mas também as pequenas e grandes transições realizadas com valores digitais e que são realizadas pelas empresas financeiras. Há ainda que se recordar das moedas 100% digitais, a exemplo do Bitcoin, a primeira moeda digital mundial descentralizada, que chegou ao conhecimento do mundo em 2008, quando Satoshi Nakamoto, o pseudônimo de um programador ou de um grupo de programadores anônimos, não se sabe ainda, publicou o primeiro artigo descrevendo o funcionamento dessa moeda digital. O crescimento do comércio monetarizado acabou por levar ao crescimento da importância de bancos e outros intermediários financeiros e até mesmo dessas moedas como o Bitcoin, que são responsáveis pela circulação do capital no sistema globalizado, pelas transações financeiras como compra e venda de ações e títulos bancários, entre outras formas de transações que envolvem dinheiro. Outra característica capitalista atual é a aplicação dos principais investimentos na indústria e nos recursos naturais, que são setores de maior rendimento e que exigem grandes investimentos, sobretudo em maquinário, como vocês podem perceber pela imagem aqui no canto inferior direito da tela, e também a nova divisão internacional do trabalho, que será tema para outra aula. Mas para concluir, como é de costume, finalizo nossa aula dessa vez com duas imagens que retratam o principal tema da nossa discussão hoje, a desigualdade social. Na imagem da esquerda, vemos um pequeno trecho de Interlomas, um empreendimento urbano localizado na cidade do México, conhecido pelos edifícios muito emblemáticos, e que foi zoneado em 4 tipos de empreendimentos: corporativo, comercial, escolar e residencial. Já na imagem da direita, vemos uma localidade com nome de difícil pronunciação, algo como Snipskis. Trata-se de um bairro de Vilnius, capital da Lituânia, uma das 3 nações europeias que compõem os estados bálticos na região nordeste da Europa. Esse bairro no passado era um assentamento urbano, mas atualmente vem se tornando o local da nova área comercial da capital lituana. Em geografia, há um consenso de que as paisagens costumam exprimir e evidenciar a desigualdade existente entre uma localidade ou uma sociedade, o que é o caso das duas imagens. Nelas podemos ver construções humildes de comunidades pobres e sem todos os serviços básicos atendidos, mas que são vizinhos a construções luxuosas e empreendimentos voltados para as classes mais ricas. É esse contraste entre a falta de infraestrutura das comunidades mais pobres, lado a lado com os bairros mais ricos e com toda a infraestrutura necessária para garantir uma boa qualidade de vida, que se imprime na paisagem uma desigualdade que é socioeconômica e multifacetada. Bem, por hoje é só. No próximo vídeo daremos início à segunda aula do módulo 2, que aborda o desenvolvimento do capitalismo, e nessa aula adentraremos o capítulo 1 do livro didático de vocês e falaremos sobre as fases do capitalismo e suas respectivas doutrinas, começando pelo capitalismo comercial e a doutrina mercantilista. Muito obrigado, até a próxima.